E aí, pessoal, como é que vocês estão? Fala pra mim como é que vocês estão. Tudo bem? Como é que estamos aí nesta quinta-feira? Vocês estão bem? Fala pra mim. E aí, pessoal, vamos lá a nossa 13ª dose diária de direção, beleza? E o que é essa dose diária de direção? É essa pequena dose de direção que você recebe aqui, você carrega consigo na sua vida e busca colocar em prática. Por quê? Eu quero te lembrar de quando nós iniciamos todo esse movimento, com base num versículo que está lá em Mateus. Deixa eu pegar aqui para você. Mateus 7, 23, 24. Mateus 24. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Portanto, quem as ouve essas palavras e a pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Então é sobre isso. Essa dose diária está lá em Mateus 7, 24. 4, 4 e 2, 4 e 2 são 6. Mas está aí, Mateus 7, 24. Então é sobre isso, beleza? Então vamos lá, porque é isso que eu quero que você carregue com você. Ouça aqui o que eu estou falando e possa colocar em prática na sua vida. Mas é sobre eu falar sobre mim, sobre perfeição? Não, jamais. Isso aí, ninguém é perfeito. Mas eu quero colocar aqui para você essa pequena dose para você levar para sua vida. Por quê? Para a gente se tornar um navegante da direção. O nosso objetivo aqui é a gente se tornar um navegante da direção. Pois o navegante da direção, ele sabe com clareza o caminho que ele tem que seguir. Então, o nosso versículo hoje está lá na segunda carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Essa versão aqui é a nova tradução da linguagem de hoje. Então, eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Ou em outras traduções diz assim, nessa parte final. Quando sou fraco, então é que sou forte. Então eu quero te dar essa dose, né, que está na 2 Coríntios 12, 10, para você ser forte nas atribulações da sua vida, porque é isso que Paulo está falando nesse versículo. Eu me alegro também com as fraquezas, com os insultos, sofrimento, as perseguições, pelos quais passo por causa de Cristo. Então, pensa naquele momento, naquela época em que Paulo sofria perseguição, porque Paulo, ele era um perseguidor de cristão. Ele perseguia e matava os cristãos daquela época. E depois do encontro dele com Jesus, ele começou a pregar o evangelho. E por isso, ele se tornou como Cristo. Então tem outro versículo que fala, né? Se você sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, por isso, ele começou a levar a causa de Cristo para frente e começou a sofrer perseguição. Então,
Se a gente pensar tudo aquilo que Paulo passou para levar a palavra de Jesus, para levar o evangelho, para levar a boa nova para frente, e ainda diz isso. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. E ainda diz, eu me alegro também com as minhas fraquezas, com os insultos, com os sofrimentos. Aí eu quero te trazer essa reflexão. Você, como é que você está? Você está se alegrando com as suas fraquezas? Ou você está só reclamando com o seu sofrimento? Porque eu vejo hoje muito nas pessoas uma tendência a quando entrar em um momento de sofrimento. Claro que se você entra num momento de sofrimento, é tranquilo você passar por aquela atribulação e ficar num momento reservado para pensar sobre aquilo, para ficar no seu canto, beleza, tranquilo. Às vezes tem aquele momento de tristeza e tudo bem também. Mas sabe qual é o problema? É quando você entra numa tristeza profunda e começa a ficar lambendo as suas feridas. Por quê? Você aí já entra num ciclo de culpa, num ciclo de tristeza e está sujeito a entrar em depressão. E não é para isso que a gente está aqui nesse mundo, para viver triste, para viver reclamando, para viver sofrendo. Então a gente tem que buscar fazer como Paulo. Eu me alegro nas minhas fraquezas, nos insultos, nos sofrimentos, nas perseguições e as dificuldades pelas quais passo por causa de Cristo. Então, quando peço, perco toda a minha força, então tenho força de Cristo em mim. Então é isso que eu peço para você nesse dia de hoje. Quando você estiver fraco, quando você estiver se achando fraco, que bater aquele desânimo, bater aquela tristeza, lembre de olhar para cima. Olhe para cima, que é de lá que vem o nosso socorro, que é de lá que vem o meu socorro, que vem o seu socorro. Olhe para cima, porque quando a gente fica olhando muito para baixo, a gente não enxerga a solução, porque a gente está olhando só para baixo. Eu não sei se você conhece a linguagem corporal, mas quando você está triste, normalmente você recolhe os ombros, fica com a postura baixa, desanimado, você fica triste. Então você pode começar a ficar alegre colocando numa postura melhor, sabe? Estufa o peito, levanta a cabeça. E não é sobre você se achar melhor que o outro, tem aquela expressão que o povo diz, de estar nariz empinado. Mas lembre que o responsável pela sua vida é você. Então levanta essa cabeça. Levanta essa cabeça, para de ficar lambendo essas feridas, que não vai te levar a lugar nenhum. Levanta a cabeça, olha para cima. É isso que Deus está querendo de você. Porque é nesse momento de fraqueza que a gente tem que ser forte. É no momento de tribulação que a gente tem que encontrar dentro de nós essa fortaleza, essa segurança, sabe? Essa alegria. E a gente só pode encontrar onde? Nele. Só nele. É claro que eu passei por alguns momentos na vida onde passei por algumas tribulações, alguns momentos difíceis, de fraqueza, de sofrimento, e eu contei com algumas pessoas muito amigas, muito próximas, que me auxiliaram muito. Não foi pouco, não, foi muito. Principalmente três pessoas que eu tenho muita gratidão na minha vida por aquele momento. Três pessoas. Uma eu posso falar aqui que foi minha esposa. E as outras duas são grandes amigos que eu tenho até hoje, que me deram a mão naquele momento que eu mais precisei, porque eu não estava conseguindo enxergar alegria naquele momento, não estava conseguindo enxergar alegria em nada. E eles me deram a mão no momento que eu mais precisei. E isso eu tenho minha gratidão. Eu tenho minha gratidão e honro a vida deles por isso.
E eu peço a você também, porque em algum momento da sua vida você pode ter amigos que te estendam a mão, mas não perca a tristeza, ou não perca a alegria da vida, sabe? Não perca a alegria da vida. Siga em frente, caminhando tranquilamente. Erga a sua cabeça. Se você passou por alguma situação, tudo bem você ficar recolhido no seu quarto. Se você tiver que chorar, chora porque é bom chorar. Não diz aquele ditado que o choro lava a alma? Pois então, chora, libera. Mas no outro dia, levanta, sacode a poeira, levanta a cabeça, toca o barco, vai para cima e vai fazer aquilo que tem que ser feito. Porque se você ficar no seu quarto esperando aquela tristeza passar, ela não vai passar. Porque ela tem que vir de você. Ela está dentro de você. Então, quando sou fraco, então aí é que sou forte. Eu não sei se você gosta ou não de pressão. Mas eu passei por alguns momentos, né, e passo também até hoje, alguns momentos de desânimo. Isso é normal, eu sou um ser humano também, assim como qualquer um aqui que está me vendo. Mas o que que eu falo? O que que eu falo para mim? É exatamente nesse momento que a gente tem que ser forte e aumentar a pressão. E eu não estou te falando sobre não descansar. Você tem que descansar sim. Porque tem alguns momentos na vida que a gente só precisa o quê? De um descanso. Porque às vezes a gente só está cansado. Existe 3 tipos de cansaço: o cansaço físico, o cansaço almático e o cansaço espiritual. O cansaço físico você resolve dormindo. O cansaço almático você resolve tirando as broncas que existem na alma, tirando aquela nhaca, sabe? Aquilo que está sugando a sua energia. Sabe aquilo que quando você levanta, bate aquele desânimo, aquela energia baixa que você não sabe de onde é que vem? É dos seus bloqueios emocionais. Dos seus bloqueios emocionais. Escassez, necessidade de aprovação, não merecimento, autoimagem. Como é que você está se vendo nesse momento de tristeza? Como é que você está se vendo? E falando nisso, se você for no link da bio, tem o meu site falando a respeito do programa O Despertar, que pode te auxiliar nesse sentido. E se você quiser falar comigo, saber mais a respeito, você pode entrar no link na bio e acessar meu site. Lá vai estar todas as informações e eu vou ter a satisfação de poder falar com você. Então, no o cansaço espiritual. O cansaço espiritual, ele é existencial. Porque hoje a gente vive numa sociedade com a maior crise de identidade da história. O povo já não sabe mais o que é. O povo, o povo em geral, já não sabe mais o que é, já não sabe mais para que está nesse mundo. Então, a crise existencial é falta de propósito. Entende? Então você tem que descobrir quem é você. Você tem que descobrir o que está guardado no seu coração. Para nesses momentos de fraqueza, você não se abalar e não ficar naquele canto do quarto e ficar lambendo as suas feridas. Mas eu posso te dizer que muito desse cansaço que você pode estar sentindo é só você dormir, é só falta de uma boa noite de sono.
E você pode ter certeza que você ter uma boa noite de sono, no outro dia você vai acordar outra pessoa. Mas hoje, no mundo que a gente vive, tá difícil a gente ter uma boa noite de sono. Eu sei porque eu vivo no mundo também. E não é fácil algumas coisas. Por exemplo, aqui como ele diz, nas fraquezas, de vir aqueles pensamentos que a gente não vai vencer, ou que não vai dar certo, sabe? Aquele sentimento de desânimo, que quando você está dormindo lá com a sua cabeça no travesseiro, começa a vir. Então, aqueles insultos que as pessoas te falaram, aquelas ofensas que foi te falado, vem pra gente naquele momento que você deita para descansar. E como é que dorme? Aquele sofrimento que você está sentindo, as perseguições que às vezes você pode sofrer. Porque eu posso dizer uma coisa para vocês com toda clareza. Se você começar a aumentar a sua exposição, começar a falar a sua mensagem que você tem para levar, você vai sofrer perseguição. Se foi assim com Paulo, com Estevão e com todos aqueles que se levantaram e falaram em nome de Jesus, por que com a gente vai ser diferente? Mas o que a gente tem que fazer? Fazer como Paulo. Perco toda a minha força, então tenho força de Cristo em mim. Você entende o que eu falo? Você entende o que eu estou falando? Então é nele que a gente tem que buscar o nosso descanso, para a gente levantar a cabeça. Você entende o que eu estou falando? Porque às vezes eu me sinto que eu estou falando sozinho. É claro que aqui a gente está falando, né? E tem as pessoas aqui na live, mas eu também, no meu dia a dia, eu lido com muitas pessoas. E às vezes parece que a pessoa não entende. E tudo bem também. Porque às vezes a pessoa não está ainda preparada para ouvir aquilo que ela tem que ouvir. Porque às vezes ela ouve uma coisa hoje e entende de um jeito. Quando ela ouve amanhã, ela ouve de outro jeito. Ou melhor, entende de outro jeito. Porque tem uma fala de um filósofo chamado Heráclito de Éfeso, onde ele fala que quando você vai se banhar num rio, quando você toma banho no rio, quando você toma banho de novo naquele rio, você já não é o mesmo homem e aquele rio também não é mais o mesmo rio. Então, por isso, aquilo que você ouve hoje, amanhã já tem outro sentido. E mais na frente, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 5 anos, 3 anos, não sei, pode ter outro sentido. Entende? Então, não se canse de fazer o bem. Não se canse de fazer o bem. E alegre-se. Alegre-se nas tribulações. Encontre sua força nele. Ponha a sua cabeça para cima. Não olhe para baixo. Porque quando a gente olha para baixo, a gente não sabe para onde é que a gente está caminhando. A gente está olhando para os nossos pés, mas a gente não enxerga o caminho todo. Então, olhe para cima. Olhe para o alto. De lá vem o teu socorro. Tudo bem? Beleza? Então é isso aqui que eu tenho para falar para vocês hoje, nessa nossa 13ª dose diária de direção. Eu desejo a todos de coração uma boa noite, que vocês possam ter uma excelente noite de sono, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam ser mais felizes, encontrem a alegria nas tribulações. Beleza? Então é isso, meus amigos. A gente se vê amanhã, 7h07. Ou melhor, eu acredito que amanhã eu deva fazer a live 6h30. 6h30 da tarde. Então, 6h30 da tarde a gente se vê aqui. Tá bom? 6h30 da tarde a gente se encontra de novo. Um grande abraço a todos e que Deus abençoe.